como é que se trabalha isso com um problema hoje muito grande no Brasil, que são os chamados analfabetos funcionais, que leem, mas não conseguem interpretar o texto, né? Entender o texto. Como é que se trabalha nesse sentido? Bom, eu sempre costumo dizer o seguinte, existem analfabetos que são o poço mais incrível de conhecimento. Eu tive vários na minha vida, inclusive aqui em Jacareí, gente que me ensinou tudo, política, economia, etc., e que eram analfabetos funcionais. Eu acho que a gente precisa tomar essa consciência de que a literatura até pode encantar alguém que não está totalmente voltado para aquilo que seja a palavra escrita ou em outro contexto, e fazer com que se desenvolva esse interesse pelo conhecimento. Então, nós temos modelinhos pré-fabricados de que aquela criatura é culta, né? E você pega um analfabeto, funcional ou não, e a gente tem muito nesse país ainda, e você ouça as histórias que ele tem para contar. Ainda essas culturas, nós temos culturas múltiplas no Brasil, e nós não nos apropriamos da cultura oral, por exemplo, que é uma das coisas mais deliciosas que a gente possa ter por aí. Por que a gente não faz isso? Porque a gente tem uma colonização assim. Bom mesmo é quem vai para a Europa estudar, bom mesmo é quem vai para a faculdade, bom mesmo não é aquele que seja analfabeto, mas é o cara que tem um diploma. E todas essas áreas deviam entrar em convergência para que todo mundo pudesse aprender, socializar a leitura, socializar o conhecimento, humanizar a escola. O tempo inteiro eu fico reivindicando isso. E, nesse sentido, como é que a senhora avalia a educação no Brasil hoje? Ela tem ainda muito que progredir? Ou ela está num patamar hoje razoável? Como é que a senhora avalia? Bom, se a gente comparar 1940, a gente vai bem, né? Eu acho assim, a educação deu um salto, evidentemente. Você tem hoje, por exemplo, sobretudo nas escolas municipais, você tem muitos livros que chegam até lá, laboratórios e tudo mais. Eu acho que chegou a hora de juntar tudo isso, esse saber dos professores, com tudo aquilo que vai para as escolas, e muitas vezes fica lá do lado e não é usado. A gente está cansado de saber dos materiais que chegam na USP, doados por todos os países hiperdesenvolvidos e que não podem ser montados porque não há verbas para isso, nem de laboratórios de física, química, nem nada, né? E também a gente sabe que lá embaixo acontece a mesma coisa, nas escolas de periferia. A gente tem que cuidar da humanização da escola, aprontar o professor para esse tempo e educar o aluno. Hoje a gente tem... mas no meu tempo não havia professores que apanhavam de alunos. Eu acho esquisito pensar assim. Por que hoje acontece tudo isso? Porque, de repente, você não oferece para o aluno o que ele quer, porque você não educa de maneira humana, porque você não trata de maneira justa, e eu estou falando dos governos, não tratar de maneira justa, não imaginar que a escola reflete um ponto de vista que é das autoridades sobre a educação. Seria uma consequência de maus aproveitamentos ao longo do tempo. Eu acho. Eu acho que a escola precisa se reinventar no Brasil e realmente estar disposta a educar os brasileiros. Porque, de um modo ou de outro, desde que a gente é colônia, é assim, olha, o cara que pensa é perigoso. Ele pensa, ele é perigoso, então a gente vai liquidar a escola. O poder sempre se valeu da falência das escolas. Eu sempre penso isso. A quem interessa, péssima escola, né? A quem queira se perpetuar no poder e não oferecer absolutamente nada em troca. Então, se você pega os países que têm os maiores índices de DH, você vai ver, por exemplo, como é que é a escola na Noruega? Japão. No Japão, né? A primeira coisa que você vai inserir dentro disso
É um respeito por si mesmo, um respeito pelo conhecimento, um respeito pela estrutura que está lá. Quando você abandona a míngua, o aprendizado, e o aprendizado é professor-aluno, você não pode esperar que a escola seja um milagre. Nós temos muito para caminhar para que a escola se converta de verdade num lugar onde vai se beber conhecimento e não apenas se vai comer um prato de comida, porque eu acho isso abusivo, irreal, sabe? E é uma das coisas que mais ficam chateando, eu acho que é a população toda. Não é uma pensão alimentar a escola. A escola é uma pensão intelectual. Os alunos vão lá, principalmente nas áreas mais carentes, a mãe manda para a escola só porque ele vai ter um almoço ou um café ali. Teve um caso de onde nós vemos que vale a pena contar. O menino estava matriculado em 2 períodos. E ele passou em uma escola e foi reprovado na outra escola. Então imagine isso. O pai, como a mãe tinha abandonado a família, o pai levava numa escola e entregava ao Estado o filho. E depois levava na outra e entregava ao Estado o filho. Então você imagina só o quanto isso é dramático. Se você tira o alimento, porque é um país, a origem nossa, pobre, né? Então imagine isso. Você tira o alimento, ele fica só com conhecimento. Aí nós fazemos esse jogo perpétuo. Então a escola não é pensão alimentícia, não é pensão de alimento, vai lá. Então abre uma porta e dê comida ali. Mas dê uma formação específica para os alunos nesta área. Que ele vai lá buscar conhecimento. A gente tem que respeitar um indivíduo que vai buscar conhecimento. Porque lá mesmo, se houver balbúrdia ou coisa assim, algumas pessoas estão ali para aprender. E nós precisamos avaliar toda a classe ou transformar o saber por causa dessas pessoas que transformarão o Brasil. Um caminho para isso não seria aqueles projetos a longo prazo, por exemplo, os que acontecem no Japão, na Coreia, que duram 30 anos, 40 anos. Isso não seria um caminho? Seria, mas é engraçado porque assim, sempre que muda, né? Muda o governo. Poder, o governo, o partido, sei lá o quê, muda também a estratégia. Então a gente tem, vamos dizer, uma educação fraturada, que se chama. Então, acaba aqui um governo, fratura aqui, fratura lá. Né? E eu tenho muito medo disso. Por isso que eu falo da humanização das escolas. Porque a escola é feita com gente, basicamente isso. De um lado e do outro, administrativo, pedagógico, e você vai ver o aluno. Nós somos criaturas, pessoas, que precisamos saber para alavancar de verdade o país. Eu não acredito que o país vá crescer sem educação, sem a educação. Né? É muito difícil que isso ocorra. Você pega todos os índices mais altos de IDH e você vai ver como é que se sustenta um país em boas condições. Né? O professor hoje no Brasil é um profissional valorizado, na sua opinião? É outra pergunta difícil, Rodrigo. Olha, eu acho que depende dos lugares. Tem que ter uma política para... Não aquilo, sabe? Eu não sou saudosista, por exemplo. Eu ganhei mais dinheiro atualmente em cursinho, em faculdade, ensino médio, do que propriamente há 30 anos atrás. Mas é preciso uma política que revele um caminho para se dar dignidade ao professor. O professor se mata de trabalhar 44 horas por semana ou mais, né? E de repente, quer dizer, e o saber do professor? E o instrumento que ele vai buscar, por exemplo, nos cursos? E mesmo assim existem pessoas fazendo cursos, e muitos cursos esses professores, porque não há como você deixar de estudar. Então, sei lá, eu acho que o professor precisa de uma estratégia de valorização. Hoje ele se sente diminuído numa classe, eu estou falando assim, genericamente, problemática, que faz os enfrentamentos
ele precisa fazer sacrifício para fazer os cursos, ele tem feito cursos mais do que nunca, para poder se manter, enfim, com aulas, etc. Mas ele ganha insuficientemente em qualquer lugar, de uma maneira até humilhante. E ele deveria ser rigorosamente o dono do saber, ou aquele que vai segurar pela mão e falar: meu filho, está aqui, ó, você aprenda isso comigo, eu estou aqui, porque ele nunca está lá. Ele está fazendo um curso correndo, ele está fazendo o trabalho dele, ele está em casa com problemas, ele precisa estar integralmente lá. Então, os salários são humilhantes. E é impossível você servir bem por um trabalho humilhante. Porque daí ele recebe pouco e não tem motivação para trabalhar. Alguns têm tanta motivação que me enervam. Mas eles têm a motivação para trabalhar. Professor, ele é um ser muito interessante. Ele está metade do caminho para uma filosofia humanista, metade do outro caminho numa situação assim de eu vou transformar o mundo, eu acredito em mim como transformador. Eu acho professor uma das profissões tão lindas, né, que o Brasil ainda não descobriu. Como o professor pode modificar a vida daquele monte de gente olhando para ele e fazer pensar melhor, de repente, eu acho que também pagar salários muito baixos é uma estratégia de liquidar o pensamento no Brasil. Talvez não tenha descoberto por conta daquilo que a senhora disse, né, da manutenção do poder, as pessoas não podem saber muito, né? Em qualquer lugar é assim, não é? No Brasil, você pode verificar isso. Mesmo nas escolas particulares, se você começar a projetar um saber que no aluno provoque uma admiração, existe sempre umas puxadas de tapete, o medo de perder o cargo, o outro, sabe? Isso tem que mudar. Isso é um absurdo, né? É um absurdo total. E tem que mudar, né? E é magnífico poder ensinar. Eu acho que o dom mais lindo da minha vida, se você considerar que é um dom, é o de ensinar a pensar, né? Você não vai dar receita pronta para o aluno. Olha, isso tem essa resposta, tem essa resposta. Como é que você está aqui no meio desse caminho? Como é que você considera essa abordagem? E respeitar o aluno. Porque quando você ensina o caminho, você está num desrespeito. Se você ensina lições do caminho, você considera que o aluno pode ir por ele mesmo. Solta para o conhecimento. Oferece o que você sabe de melhor. Vamos falar agora um pouquinho, agora pulando para um outro ramo, do seu lado cronista. Tá. Como é que começam esses seus textos? Também vem desde a adolescência? Isso ou foi mais recente? Não, desde a infância. Também. Eu adorava fazer versinhos, né? E daí, então, era incentivada, sobretudo pelo meu pai, que era um bom leitor. Depois, em seguida, eu fui escrevendo para jornais do colégio, que havia jornais do colégio. Então, jornais, depois, em seguida, na faculdade, eu escrevia para umas revistas, ganhava sempre um concurso ali. Eu ganhei muitos concursos de redação em São José do Rio Preto, entre a 5ª e o 3º colegial. Então, eu gostava muito e fui péssima aluna de matemática. Então, é claro, óbvio que esse meu dom de escrever me livrou muito a cara na consideração assim das pessoas. Então, eu ganhava os concursos internos, ia depois para os do município, participava dos concursos do estado. Depois, comecei a publicar crônicas num jornal chamado Diário da Região, da minha cidade, São José do Rio Preto. E quando nós nos mudamos para uma outra cidade, e da onde viemos eu e o Nelson, eu já fui para um jornal, né? E dirigi esse jornal há algum tempo, quase 10 anos como editora mesmo, e alguns outros anos já como redatora e tal. E publicava crônicas. E sempre crônica? Sempre crônicas. Embora eu escreva contos, eu nunca editei nada na área, a não ser antologias, por exemplo, das quais eu participei.
Então agora pretendo já editar meus livros de crônica. Está na hora, né? Eu tenho 62 anos e quero pelo menos colocar algumas coisas, crônicas e contos que eu também escrevo, mas assim, romance, por exemplo, eu nunca me dediquei a isso. Acho que o que chama de literatura de longo fôlego, acho que não é para mim. Eu vou até o conto e é só isso. E como cronista, então, a senhora adora observar assim, as pessoas, observar o cotidiano. Sim. Dessas pinceladas, a senhora tira boas histórias. E para os contos também, por exemplo, às vezes você olha, quem escreve é um espião do mundo, né? Então você tem aquelas carinhas todas, de repente sobe uma sobrancelha, alguém ri de um jeito, você fala, aquele é minha próxima personagem, vai sorrir assim, vai cruzar a perna assim, vai ter esse cabelo. Né? A gente tem... E na crônica é gostoso, porque é o cotidiano mesmo, é um gesto pequeno, é uma conversa... É tudo isso misturado que dá a crônica. E como a crônica ela é muito solta, e você pode escrever narrando, você pode escrever filosofando, você pode escrever como queira, você fica muito à vontade para escrever. Né? E quem são suas referências como cronistas? Que a senhora mais admira ou mais tem lido? Então o livro tem que buscar a especificidade dele, o propósito dele. Não interessa se o aluno abra o seu smartphone e leia.